Agora vamos falar um pouco de análise técnica com Felipe Fradinho, analista técnico da Empíricos Investimentos. Felipe, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito boa tarde, Caute, muito boa tarde, Bia, e a todos que nos acompanham. Vamos lá, Felipe, muitas ações hoje em queda e do setor de varejo em particular, mas eu queria começar com o Ibovespa, que chegou a 120 mil pontos, iludiu a gente e agora voltou a cair. Parece que o investidor brasileiro não tem um minuto de paz. O que você está vendo no Ibovespa, com a tendência para o futuro? E depois começamos com a análise das ações que mais subiram e mais caíram hoje. Vamos lá, então. O gráfico do Ibovespa, né, apresenta mais um dia de realização, né? Já estamos indo aqui para praticamente o quarto dia consecutivo, sendo a sexta-feira um dia de estabilidade, no qual o mercado subiu apenas 0,04, né? Então, na quinta-feira a gente começou essa realização com queda de 1,23, na sexta-feira estabilidade, na segunda-feira ontem queda de 0,62 e hoje o mercado caiu 0,61, né, chegando a perder, inclusive, no intraday, a região dos 117 mil. Bateu lá na mínima do dia em 116.561, porém, conseguiu recuperar aí praticamente 1.000 pontos antes de fechar, né, e fechamento não veio legal não, tá? Esse fechamento aqui abaixo da média de 21 períodos, né, a máxima do dia foi tocando a média de 9 e o volume crescente na parte das vendas acaba atrapalhando um pouco a gente. Quando a gente tira um pouco o zoom do gráfico, né, a gente pode ver aqui que essa recuperação iniciada em março foi muito forte, né, o próprio Ibovespa saiu aí, subiu praticamente, né, 23.500 pontos, né, em apenas 3 meses, um pouco mais do que 3 meses, e temos uma pequena retração de Fibonacci na casa dos 111.500. Até esses 111.500, quem sabe ainda, jogando até os 108.870 e os 109 mil pontos, né, ainda temos uma tendência altista. Só não pode vir negociar abaixo da média de 200 períodos, que é também o patamar de 50% de retração de Fibonacci. Primeiro suporte mais forte aí vai patamar técnico, né, dos 115 mil pontos, e depois 111.500 segundo suporte mais forte, para depois testar os 109. Não acredito que chegue nos 109, mas 111.500 é um patamarzinho que a gente pode crer que vai bater lá. Perfeito. E agora, dá uma olhada, Felipe, nas ações que mais caíram hoje, porque hoje tivemos o setor de varejo que sangrou. Varejo sangrou forte, com Alpargatas caiu 7,76%, Açaí também caiu forte, Pets e Grupo Pão de Açúcar. O que você está vendo nessas 4 ações? Alpargatas, Pets, Grupo Pão de Açúcar e Açaí, e o que esperar do gráfico? Perfeito, né? Além do consumo cíclico, apenas petróleo, gás e biocombustíveis e tecnologia da informação foram os únicos setores em que todas as ações fecharam no negativo, com foco maior aqui para o consumo cíclico, com Alpargatas, Pets, né, caindo mais de 5% também, enfim. Alpargatas, fechamento muito feio no dia de hoje, né, já vinha fechando feio há bastante tempo, média de 9, que é essa minha curva verde aqui, desabando, né, cruzou a média, inclusive, de 21 períodos, essa média rosa, né, saiu aqui desses 3 testes consecutivos a média de 200 para tentar, né, romper essa região e estourar para cima, e já desaba aqui no acumulado dos últimos 4 pregões mais de 15%, 16,5%, e não segurou nesse topo anterior, né, enfim, não segurou na casa aí dos 9,40 e veio fechar em 9,15. Tudo bem, que agora a gente já está muito esticado, a gente pode ter um diazinho ou dois aí, quem sabe, de retração a essas médias, né, de leve recuperação, mas a tendência aqui mais forte agora é de queda. Para mim, Pets perdeu a tendência de alta que vinha fazendo desde o final de abril. Inclusive, rompeu no fechamento de hoje também os 50% de fibra. Tudo leva a crer que o papel vem testar aqui o 8,55 nos próximos pregões. Perfeito. E agora, só queria te perguntar também a maior alta de hoje, que foi Minerva. O que você está vendo com Minerva aí no gráfico?
Vamos lá, então. Minerva, JBS, né, e aéreas, né, subiram muito forte hoje. Gol, Embraer, Azul também aí nesses destaques do dia. Minerva praticamente antecipou o que deve fazer, do meu ponto de vista, Alpargatas. Voltamos aqui ao gráfico de Alpargatas, né? Recuperação até a média de 200, para reversão de tendência muito forte para baixo. Comentei com vocês que um dia ou dois de retração às médias, de recuperação, né, de realização desses ganhos dos vendedores, não é algo que nos surpreenda. Olha o gráfico de Minerva. Aconteceu exatamente o que deve acontecer, né, em breve com Alpargatas. Tendência de baixa, recuperação até a média de 200, né, depois uma queda muito, muito forte. Né, estamos falando aqui de 4 pregões que o papel também caiu aí beirando os 15%, né, 14,5%, e hoje fez um candlezinho de retração à média, com volume pequeno nas compras, que me leva a crer que isso aqui não é para deixar o investidor otimista. Do meu ponto de vista, né, esse movimento aqui é apenas um movimento de realização dos ganhos dos vendedores. Quem vendeu aqui atrás já ganhou tudo isso de dinheiro e acaba querendo zerar suas posições, recomprando o ativo à vista no mercado, e aí faz com que a pressão compradora seja maior do que a vendedora e o ativo recupere até essas médias. Do meu ponto de vista, temos ponto interessantíssimo de venda em Minerva entre a média de 9 e a média de 21 períodos, aqui na casa dos 10,70. Para passar dessa região aqui, deve ser difícil. E mesmo que passe, tem a média de 200 períodos logo acima nos R$11, que também é mais uma barreira para o ativo. Na dúvida, para cair está muito mais fácil o Minerva do que para subir. Perfeito. Vamos ver, Isa Takagi, o que você está achando interessante o Felipe analisar? Queria que você pudesse dar uma olhadinha em GPA, Agro Pão de Açúcar, que estava caindo forte hoje também. Vamos lá então, com certeza. PK, vamos lá então. PK, né, também não deixa de ser varejo, né? Bom, recuperação forte também até a média de 200, chegou a renovar máximas aqui no meio desse mês de junho, mas agora, né, já emenda o segundo dia muito forte de queda. Destaque para ontem, né? Ontem a gente teve um gráfico, um comportamento um pouco anormal, vamos dizer assim, né? O papel abriu o dia de ontem subindo mais de 1,5%, né? Tentando, né, renovar essas máximas, e da abertura do papel até o fechamento teve um tropeço aí de quase 7%, né? 6,65%. E hoje, mais um diazinho que abriu aqui próximo do fechamento de ontem, né? E também mais perda acentuada. Até a mínima aqui, 7,28% de queda, porém fechou amenizando essa perda, né, para 4,72% e fechando exatamente em cima desse suporte, mostrando como essa região dos R$15,90, R$16 é uma região forte de briga entre compradores e vendedores. Perdendo a mínima de hoje, pessoal, aqui no 15,53, perdendo aí ao longo da semana essa região dos 15,50, do meu ponto de vista, o papel tende a cair R$1 de forma bem rápida, tá? Para ir testar lá os 14,50 e depois, quem sabe, os R$14. Temos alguns fundos importantes aí em Pão de Açúcar, e quando a gente tira o gráfico do papel, a gente pode ver que a gente já vem vendo topos e fundos decrescentes desde 2021. Né? O papel aí faz esses movimentos de recuperação, porém, no agregado do acumulado dos últimos anos, a tendência do ativo segue sendo de baixa. Perfeito. Agora, Felipe, só queria voltar a falar, você citou que hoje as aéreas tiveram uma forte alta, né? Então, queria voltar a falar sobre isso, porque tivemos lá a Gol, que foi a segunda maior alta, 3,26, a Embraer também subiu bastante, 2,17, Azul hoje subiu 1,31%. O que você está vendo no setor das aéreas, que o gráfico está mostrando sobre as aéreas e o que os investidores devem prestar atenção? Bom, vamos lá então, né? A gente consegue ver aqui o gráfico de Gol nesse momento, ativo que já vinha subindo há bastante tempo, até tínhamos comentado já, inclusive, nos closings, né, passados sobre as aéreas. O papel o setor vem muito forte, né? A Gol, por exemplo, né? Eu tinha até comentado aqui, inclusive, com vocês, que se eu tivesse que escolher alguma das aéreas, eu estaria com Gol e não com a Azul, porque a Azul ela já teve essa recuperação muito forte aqui no mês de março, né? Ela subiu aí, ela mais do que dobrou de valor,
né? Ela saiu aí abaixo dos R$7 e foi testar quase R$15, né? Em pouquíssimo tempo, né? Em 8 pregões, melhor dizendo, né? E já tinha acumulado uma alta muito acentuada nessa região aqui dos 21,20, 21,25 por aí, com 217% de valorização. Nesse momento, olha que o gráfico de azul, como é que já está lateralizado desde o dia 19 de junho, né? Então estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões de lateralização para azul, tá? Quando a gente olha para o gráfico de Gol, a gente vê que do início dessa puxada de alta até o momento atual, a alta está em 146%. É uma alta muito acentuada, mas não está nem perto da alta de mais de 220% que a azul já foi, né? O papel, diferentemente de azul, segue fechando cada vez em patamares maiores, exceto o pregão de ontem, né? A gente está vendo aqui desde o dia 14 de junho, né? O papel subiu todos os pregões em sequência, apenas trégua no dia de ontem, e hoje já volta a subir com volume alto na parte das compras. Então, nesse exato momento, para mim, né, a Gol continua puxando para cima, renovou a máxima, inclusive, de longo prazo, máxima aqui atingida desde, esse patamar não é negociado desde o dia 9 de junho de 22. Então, praticamente, aí mais de um ano que não era negociado nessa região. E o mais interessante, depois dessa região ser negociada, né, a gente tem um fundo aqui, um fundo de 2022 em maio, que é muito forte como suporte, nos 12,60, sugerindo que Gol pode dar uma pequena travadinha nessa região, mas depois temos novos alvos lá nos 15,50 para o papel. Então, assim, Gol, para mim, ainda tem espaço para continuar subindo, tem mais 3% aí, né, mais 30 e poucos centavos até essa primeira resistência, e depois os 14,50, R$15 lá como alvo. Quando a gente olha o gráfico de azul, a gente pode ver que o papel já está bem mais esticado e já enroscou nessas máximas aqui de maio do ano passado, né? Então, azul, nesse momento, até por ter, né, subido tão rapidamente, é mais penalizada, vamos dizer assim, agora, do que Gol, que ainda tem mais espaço para subir. Perfeito. Isa. Felipe, mais cedo a Localiza estava caindo bem também após a notícia de follow-on. Como é que você está vendo o papel aí, a movimentação do papel de Localiza, por favor? Vamos lá, então. Perfeito. Localiza, né? Rente 3, papelzinho que eu pessoalmente gosto bastante, né? Um gráfico que a gente vê aqui desde março, subindo de forma bem constante, né? Bem regular, sem grandes sustos, né? Um gráfico bem constante, tendência bem definida. Eu gosto do papel desse jeito. Chegou a cair hoje, tá? No intraday, quase 4%, né? 3,65% de queda, e conseguiu fechar aí com queda de apenas, né? Entre aspas, apenas 1,38%, mostrando força no final do pregão de recuperação, né? O papel ainda já opera também congestionado há algum tempo, né? A gente pode ver aqui no mês de junho todo, de uma forma geral, né? A gente teve algumas brigas aqui nessa região de fundo dos 64,20 e região de topo dos 68,40, e segue dentro dessa região. Do meu ponto de vista, não assusta até os 64,30. Perdendo esse fundo dos 64,30, podemos esperar aqui a região de R$62 como suporte, estamos falando aí de algo próximo de 3,6%, e depois o suporte dos 58,80, com queda de 8,5%. Nessa região aqui dos 64,30 para cima, ainda é compra para mim. Perdendo essa região, aí o papel tende a dar uma realizada um pouco maior aqui. Mas para mim ainda é para cima. Felipe, vamos terminar com o dólar, porque hoje o dólar voltou a subir, 4,80. O que você está vendo na cotação do dólar, mesmo se temos vários pregões em que o real está voltando a se valorizar, né? Vamos lá, então. Aqui eu aberto nosso gráfico do dólar futuro, né? Dólar cheio, né? O dólar recuou não só... o dólar aqui no Brasil teve apreciação, melhor dizendo, no dia de hoje, alta de 0,77, mesmo caindo lá fora, né? O dólar recuou aí ante o euro e a libra, né? E isso aí com foco em indicadores e sinais divulgados aí hoje ao longo do dia do Banco Central Europeu, né? Da convenção do Banco Central Europeu. Bom, o dólar em relação ao real, né? Graficamente falando, né? Se é que a gente consegue analisar no gráfico para o prazo um pouco maior, né? Além do day trade, o dólar, a gente está vendo que está testando essa região de fundo aqui
do iniciozinho, da virada do ano, né, de 2019 para 2020, tá? Na qual bateu aqui entre os 4,75, 4,80. Aqui também já tinha batido nessa região em outubro desse ano de 2019. E depois desse patamar, o próximo suporte é nos 4,50. A gente já vinha falando há um tempão da casa dos R$5, né, que serviu aqui, funcionou como região de suporte, né, depois de testar essa média de 200 como resistência. E, de novo, para mim, o dólar continua com tendência de baixa. É claro que o dólar é muito refém de uma infinidade de indicadores econômicos, não só internos, mas como no mundo inteiro. Né? Pode fazer uma gracinha, né? Dependendo aí do que a gente possa ver nas próximas semanas, pode voltar para perto dos R$5, mas mesmo essa volta dos R$5 não me assusta, tá? Para mim pode ser só uma regressão à região das médias de 200, dessas máximas aqui, para voltar a cair. Tendência, do meu ponto de vista, mesmo que ele recupere um pouquinho, é a tendência de baixa ainda. Eu vejo venda no dólar até os 4,70. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer. Quanto isso... Aliás, não, desculpa. Isa, você tem mais alguma pergunta para o Felipe? Senão eu já estava liberando ele, mas espera aí, quem manda aqui é a Isa. Tem mais alguma ação para ele ou vamos liberar o Felipe? Não, podemos ir para o intervalo. Vamos para o intervalo, então. Felipe, muito obrigado. Felipe Fradinho, analista técnico da Empíricos Investimentos. Felipe, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no nosso closing da BMC. Até mais. Maravilha, Caute, maravilha, Isa, pelo convite. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até mais, até mais.